Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Estamos aqui, mais um vídeo, nosso Coletivo Bancada do Livro, aqui sempre constituídos aqui como debate público. Hoje a nossa proposta é fazer aqui apontamentos aqui da conjuntura do mês de maio de 2024. Para isso, como sempre, estamos aqui com o Serginho e também o Cipriano, trazer aqui para saudar aqui a nossa audiência. Fala aí, ô Cipriano. Olá, Sérgio. Olá, Isaldir, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Aqui mais uma vez aí para a gente conversar um pouco sobre a realidade que vivemos aqui com a temática da conjuntura do mês, né, Isaldir? Para a gente compreender um pouquinho aí a realidade em que estamos inseridos, para dar a contribuição no sentido de melhorar o lugar em que pisamos. Falou, Cipriano. Mais uma vez, seja bem-vindo. E aí, Serginho, saudar nosso pessoal aí. Tudo bem com o nosso povo, Isaldir, Cipriano. Dias difíceis. Vamos ver onde é que vamos chegar. É verdade, não está fácil para ninguém. Então, como eu já havia anunciado aqui, a nossa proposta, então, é exatamente fazer essa discussão, né, que é os apontamentos da conjuntura aqui do mês de maio de 2024. E já para começar, vou colocar aqui alguns slides aqui para a gente poder partir daí, fundamentar aqui a nossa discussão. A primeira questão que estamos trazendo aqui, como sempre aqui nos últimos meses, aqui a gente tem observado que a renda média cresce 1,5% e massa de rendimento dos trabalhadores brasileiros alcança novo recorde, aponta o IBGE. O aumento da renda ocorre apesar da taxa de desemprego no Brasil ter subido, né? Então, houve uma oscilação nessa questão da taxa de desemprego, mas nada muito grande. Vou trazer aqui também o próximo slide, que é exatamente que o desemprego cai para 7,9% por trimestre, até março, menor taxa desde 2014. Isso aqui é só para a gente poder estar identificando. A taxa de desemprego no Brasil foi de 7,9% no trimestre de março de 2024, a menor registrada para um trimestre encerrado em março desde 2014, quando chegou a 7,2%. Então, essa é uma questão que a gente vai sempre aqui discutindo, né, que é esses apontamentos aí da economia são extremamente importantes aí para a gente poder estar sempre fazendo essas avaliações, como que há uma certa consistência, né, nesses índices, e que pese, às vezes oscila aí a taxa de desemprego e tal, mas nada que é evidente que quanto menor o desemprego, melhor para a população, mas também é necessário entender que há uma certa tendência, digamos assim, né, e isso tem se mantido e até certo ponto, entendo como sendo favorável. Uma outra observação aqui, ainda dessa questão econômica, teve também agora, no mês de maio, Lula demite Jean Prats, da Petrobras, e Magda Chambriard deve assumir. Que não só, de fato, ela assumiu, né? Só para pegar essa manchete aqui, foi uma das primeiras manchetes que teve quando da demissão do Prats, foi de 14 de maio aqui, né? Na Folha de São Paulo. O presidente já demonstrava insatisfação com o trabalho de Prats já havia meses. Essa aqui dentro daquela discussão da fritura, né? O rapaz já vinha sendo fritado aí, o presidente da Petrobras. Então, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, Cipriano, sobre esses apontamentos aí da conjuntura do mês de maio, eu gostaria que você faça um comentário aí, análise desses primeiros fatos aqui que eu apresentei aqui, Cipriano. Então, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, a conjuntura aponta, né, para depois de 10 anos, aí a retomada do segundo ano do novo governo Lula, né, agora com orçamento próprio e já uma política mais direcionada para o programa que ele se propôs a fazer e com o qual ganhou aí as eleições, as propostas, né,
começa a ter uma cara do novo governo. E quando se fala sempre no primeiro bimestre do ano de cada ano, a gente tem o reflexo dos trabalhos temporários, que também aumenta a procura de emprego no final do ano anterior. Então, é quase que natural essa lógica, né, de, nesse momento do primeiro semestre do ano seguinte, ter um aumento no número de desempregados, uma vez que vem aí até as despedidas, as demissões, né, daqueles que estavam em contratos temporários em vista do período de Natal e Ano Novo, ou seja, de final de anos. Mas o que dá para a gente pensar um pouco aí é porque, embora mantendo a queda no desemprego e há uma certa estabilidade na ocupação de cargos e de empregados, a massa salarial cresceu, né? Isso também aponta para uma melhoria, né, no salário real, né, que vem aí dando essa sinalização da massa salarial crescer, né? Em relação à política aí da Petrobras, com a demissão do presidente e do outro, ali foi se diz até, a grande mídia fala de uma ingerência do governo, mas, afinal de contas, o governo ainda é o acionista majoritário. E ali há uma política de aumentar o investimento interno de crescimento, né, e geração de melhora tanto na administração da empresa, como também de contribuição para a economia nacional. E quando veja que no governo anterior também havia aquela que era a política até com a qual concordava, né, o ex-presidente agora fora da gerência da empresa, da partilha de dividendos, né, entre os acionistas, né, concentrando ainda mais o acesso à riqueza, aos lucros, né, da empresa. E essa foi o principal ponto que levou esse conflito entre governo federal, né, e a presidência da Petrobras, e que caminhou bem, né? Acho que foi uma boa decisão, e vamos ver o que vai dar aí para frente, né? Agora com essa nova gestão, a partir da política de mais investimento da empresa, no crescimento aquilo que se tem de lucro, investimento empresarial, e menor contribuição, aumento na concentração e na participação dos lucros obtidos pelos seus acionistas. É isso. É correto. A questão ela é econômica, né, mas também ela é política, né, Sérgio? Esse tipo de governo que o senhor Luiz Inácio se propôs a fazer, que é uma aliança parlamentar com frentão, né, de tudo quanto é coisa, só podia dar nessas questões. Mais problemas virão. Por exemplo, esse Jean Paul Prats até que durou muito, porque ele é um daqueles, segundo eslabão parlamentar, entre eles, eu nem não conhecia o caboclo direito. Agora parece que há uma correção de rumo, né? Vai colocar uma pessoa que tem mais profundidade de conhecimento na Petrobras e que, tecnicamente, deve ouvir mais o clamor do governo, que a Petrobras não é para pagar ação para os bacanas, né, para os 50%, 49% bacana, que fica lá esperando igual o passarinho com a boca. Não é para isso a Petrobras. A Petrobras é uma das maiores empresas do país, então preciso tomar muito cuidado com isso. Os outros dois indicadores, em separado, a renda média e o índice de colocação no trabalho, os números são muito interessantes. A questão ela se ancora hoje em duas coisas: na taxa de juros e na capacidade de consumo. Enquanto nós tivermos uma taxa de juros alta e, infelizmente, um mercado oscilante, que também tem um condicionante enorme ligado à questão exterior, por exemplo, há uma dificuldade enorme em conseguir baixar o preço dos combustíveis, né, que o país anda, infelizmente, sobre, né, rodas de caminhão, então fica muito difícil. Então, você melhora os outros indicadores, o indicador de consumo
Não precisa ser muito bom economista ou bom planejador para entender que a hora que você chega no supermercado, o quilo de batata R$ 10, o quilo de tomate 12, aí é só alegria, não tem jeito, né? Então aí complica. É isso aí. Bem lembrado, né? A questão da Petrobras está dentro de um contexto, né? E você lembrou bem essa questão dos juros, que impacta o consumo, que impacta o giro na economia, né? Que também foi manchete também, nesse mês de maio, diminuiu, né? O ritmo os juros eles vinham decrescendo 0,5%. Esse mês foi só 0,25%. Uma das justificativas do Banco Central, do presidente do Banco Central, foi as chuvas lá no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, é um tipo nada a ver, né? Mas para poder não baixar os juros. Aí você colocou bem, na verdade, precisa de ter mais medidas e mais ações do próprio governo para que possa melhorar aí no conjunto a vida dos trabalhadores, né, e das pessoas pelo Brasil afora. Acho que essa é uma questão bem lembrada aí, Serginho, que é a questão também dos juros. Bom, pois bem, outros apontamentos nós vamos colocar aqui, só para a gente poder dando sequência, que é isso aqui, ó, que é a questão mesmo, né, do que aconteceu no Rio Grande do Sul logo no começo do mês de maio, né, e até hoje isso só vem agravando, né, a questão do prejuízo que as pessoas estão levando. Então, essa mensagem aqui, essa reportagem aqui, esse slide, está falando do dia 8 de maio, né? A geografia da tragédia no Rio Grande do Sul em mapas. E aqui é um trabalho lá do Next, né? Um portal que te acompanha aqui. Ele mostra que essa hidrografia da região, né, metropolitana de Porto Alegre, mostra como isso seria inevitável, não, né? Já estava previsto, né, há algum tempo que esse tipo de alagamento e que tragédia mesmo viesse a acontecer, né? As informações anteriores aí já indicavam isso, né? Um subtítulo aqui um resumo aqui da reportagem: chuvas deixaram pelo menos 107 mortes, 136 desaparecidos, 374 feridos até dia 8 de maio. Esses números hoje, claro que são bem maiores, né? Mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas. A devastação se concentra na bacia hidrográfica do Lago do Guaíba. Então, há uma destruição muito grande, né? E também ainda nesse conjunto aqui tem mais, né? Porque tá o mês todo nessa condição. Essa aqui é uma reportagem da Folha de São Paulo, do dia 11 de maio. Tragédia no Rio Grande do Sul gera a maior retirada de casas no Brasil em 3 décadas. Está falando aqui soma de desalojados, desabrigados do estado é de 618 mil habitantes. Isso aqui está falando também no dia 11 de maio. Ainda nessa linha aqui, né, um pouco para a questão política mesmo, né, estudos alertaram, mas o governo também vive outras agendas, diz Eduardo Leite, sobre falta de plano para conter as cheias. O governador afirma que questão fiscal se impunha. Tucano diz ainda que é líder do processo de reconstrução após Lula indicar Pimenta a ministério extraordinário. Então, também tem uma questão política também, né? O governo sabia, mas tinha outras agendas, né? Sabia que poderia acontecer o que aconteceu, mas o governo tinha outras agendas. Lembrando aqui que o governador Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, ele é do PSDB, né? Então também tem toda uma questão aí de fazer oposição ao povo, né? Que é a estratégia que eles vêm utilizando já há algum tempo. Então esses três slides aqui, o Cipriano, também mostra também um outro lado dessa conjuntura aí do mês de maio, né, que se diferencia de outros meses aí, que é o que aconteceu aí, está acontecendo, né, lá no estado do Rio Grande do Sul, principalmente ali na região metropolitana
de Porto Alegre, Cipriano? Então, Isaldi, Sérgio, amigos do Coletivo Bancada do Livro, essa realidade do Rio Grande do Sul é um sinal, né, do que já vinha sendo dito, já vem sendo debatido, né? Veja que bem histórico, né? Até o Sérgio aí que vai complementar bem, vai dizer bem, por ser geógrafo, entender bem aí. Desde os anos 70, os anos 80, já vinha se trabalhando essa possibilidade de mudança, né, climática, já vem de muito tempo. E eu queria começar pela própria forma como o governador diz que temos outras agendas. Hoje, a agenda do dia são as políticas, né, de combate, né, e de melhoria, de combate às ações que agravam a situação ambiental e de políticas que venham melhorar essa situação. Porque é claro que tem várias coisas que a gente poderia trazer aqui, tipo dizer a urbanização, né, que tivemos recente, que é a forma de tornar o solo cimentado, seja por o asfalto, pela moradia e a falta de projetos, né, habitacionais que venham também já com essa estrutura. Veja que Uberlândia, que é onde nós estamos falando hoje, já tem na sua nova forma de aprovação de moradias, aquelas claras boias, né, que faz parte do projeto, que é para absorver mais rápido as águas, né? Mas o Rio Grande do Sul já vem da sua estrutura. A própria estrutura geográfica ali já diz que era um grande porto. E por ser um grande porto, também já tinha, e agora vem também, mais uma vez, tinha uma estrutura que já, de certa forma, ela estava prevista para receber e evacuar a água que vinha das grandes cheias. O que houve, agora nós estamos tratando já depois, passando o momento da euforia, de onde veio, né? Está se vendo que não havia a manutenção, né, dessa estrutura necessária para um momento assim, para esse momento. Então, faltou a manutenção, aqui também a ação política, e vejo que, mais uma vez, reforça, que temos outras políticas, né, outras frentes de trabalho, não era esse o foco, né? E agora, com essa grande perda, né, do ponto de vista material, a gente vê lá todo dia a grande imprensa trazendo aí, até incalculável as perdas materiais e as vidas humanas também que se perderam, né? E agora também o estresse que essas pessoas estão vivendo, o adoecimento, né? E as consequências disso. Veja que o próprio governador falou que é questão de 2 anos, um ano, pouco aí, ele vai reconstruir. Ali é um trabalho a longo prazo agora para reconstruir todo aquele território que foi avassalado por essa situação. Então, só para fechar, isso é uma sinalização para toda a necessidade, né? E hoje, trazendo agora para o campo da política, estamos debatendo as cidades, né? Então, os programas de cidades, como essa do Rio Grande do Sul, que se viram aí em Porto Alegre e arredores, né? Da grande região metropolitana e mais outras cidades aí também. Então, hoje, o projeto de cidade tem que ter como prioridade uma cidade sustentável a partir de políticas públicas em favor da recuperação, se é possível ainda, do meio ambiente e contra essa destruição ambiental. Isso não é só brasileiro, é uma sinalização que já está aí nas organizações internacionais, reconhecendo essa necessidade como política número 1. Então, acho que foi um grande erro aí desse destaque que traz o governador, dizendo que tínhamos outras políticas. Se tinha outras políticas, agora é a hora de deixar de lado essas políticas e focar no que é necessário e urgente, né? Não só para o Rio Grande do Sul, mas para todo o Brasil e toda a humanidade nesse momento, esse trabalho, esse foco, né, em ações políticas que ainda tornem possível a recuperação ambiental e uma vida sustentável, como se diz aí. Perfeito, acho que você fez uma boa avaliação aí. Serginho, é a questão do desastre anunciado, Serginho. Eu agora, todas as questões que eu for falar, eu vou citar uma fonte para dizer que é um conceito mais acadêmico e certeiro,
porque esse dia alguém me falou assim, não, você fala as coisas da sua cabeça. É claro que eu tenho meu grau de elaboração, mas é que esse dado aqui que eu vou dar é do professor Carlos Nobre, que é um dos climatólogos mais famosos a nível mundial, que hoje é cidadão do universo, tem todos os títulos que pudesse ter. O Carlos Nobre disse essa semana, nos próximos anos, a temperatura da Terra vai subir 2,5 graus. Ponto. Se ocorrer do jeito que está, não precisa subir 2,5 graus. Se subir 1 grau, os desastres vão pipocar em todo o nosso país, visto que 70% do grau de poluição, de desastre, aqui é feito pelo agronegócio e pelos criadores de boi, que acham que não precisa, que tudo é para plantar em extensão, criar gado de extensão, que não precisa consorciar, que não precisa agrofloresta, que não precisa nada. Que a política de terra arrasada vai resolver tudo. Eu, no programa que eu participei com o professor Raul, eu disse, no Rio Grande do Sul, os alertas vêm há muito tempo. Na região lá próxima das divisas com o Uruguai, com a Argentina, principalmente, lá tem região que já passa por processo de desertificação, de solo com nutriente zero. Então, não tem como. E aí tem que ter uma constatação. Esse governador lá, nem vou comentar ele não, porque aí não vou gastar meu cérebro. Gente, as comportas do Guaíba, tinham 2 emperradas. Ponto. Das bombas, de 5 bombas, 4 estavam estragadas, que eram para jogar água para fora. Aí eles chegaram à conclusão do seguinte, primeiro que é um samba do crioulo doido, tinha gente falando que a água subiu 17 metros, gente falando que a água subiu 32 metros, a água subiu 4,82 metros, o índice médio para que transborde é 3,60 metros, mais precisamente 3,61 metros. Então, assim, além de tudo, é um festival. Aí agora eu vou fazer uma crítica bem feita, para encerrar. Se você dá 5.100 para cada família para ele reconstruir, o que você está falando? Que ele vai reformar a casa no lugar onde já inundou. E que no próximo ano, não sou mãe de Ná, não sou astrólogo, não sou nada, mas vai ter problema de novo? Vai. Pois não vai mudar o sistema nosso ambiental em 1 ano. A mudança é 20, 30, 40 anos. É um processo de convencimento. Com esses governos que nós temos, infelizmente, não dá. Bem lembrado. Acho que a questão também ela é técnica, né, obviamente, né, mas também ela é uma questão política, como o próprio Cipriano acabou de colocar, né? E talvez nem precise esperar o ano que vem, né? Ainda vai chover esse ano ainda, né? Então nós estamos no mês de maio, né? Então ainda teremos mais chuvas aí. A última enchente que teve lá foi no mês de setembro, né? Então ainda tem tempo para hoje, para agora. Com relação a essa questão, eu gostaria de fazer um pequeno comentário, até mais na alçada política mesmo, né? Como o governo federal é que tem maior capacidade de intervenção, então logo nomeou o ministro extraordinário, o Pimenta, né, que é do Rio Grande do Sul, que faz a disputa política com o governador do estado, Eduardo. Mas também tem o prefeito, principalmente Porto Alegre, que, claro, por ser a maior cidade, também vai ter os maiores efeitos, né? Tem também a questão do prefeito, que é dessa turma do negacionismo, que fez campanha contra a vacina. Tá? Então, ou seja, esperar que o prefeito vá tomar medidas para evitar, né, a próxima catástrofe, vamos dizer assim, ou evitar que isso se repita, daí não sai leite, né, como podemos dizer assim. E agora já tem na Câmara também um pedido de impeachment do prefeito. Ora,
E, na minha singela opinião, fazer o impeachment do prefeito agora é um favor para fazer para ele, não é uma punição. Né? A punição seria ele aguentar até o final do ano, né, ser obrigado a implementar políticas a favor da população, ou seja, ser obrigado a fazer aquilo que ele não queria fazer. Né? Se corre o impeachment, ele vai deixar de ser prefeito, encerra ali as questões políticas com relação a ele, vai ser inelegível e tal, e daí pronto. Né? Ou seja, na verdade, na minha avaliação, vai tirar a responsabilidade do prefeito ao invés de punir o prefeito com impeachment. Então, acho que também, para mim, eu vejo a coisa também um pouco por aí, nessa questão do Rio Grande do Sul, que ainda tem desdobramentos, aí nós vamos voltar a falar muito, não só aqui no nosso debate público, mas também aqui no Coletivo Bancada do Livro. Acho que a gente vai continuar falando sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul nesse momento. Pois bem, vamos dando sequência aqui, uma questão também que pegou agora, mais agora no final desse mês, mas é uma discussão que a gente já vem fazendo ela aqui já há algum tempo, né, que é esse aqui. Bom, essa questão aqui, nós já discutimos isso aqui anteriormente, né, que é essa questão das escolas cívico-militares. Acho que isso vai merecer mais um outro vídeo nosso aqui, para a gente poder continuar aprofundando esse debate. A Assembleia de São Paulo aprova a criação de escolas cívico-militares no Estado. A sessão foi marcada por confronto entre PMs e estudantes. O projeto é bandeira de Tarcísio. Então, essa questão, que é a questão da militarização mesmo das escolas, né, que está dentro desse projeto da extrema-direita, que o Tarcísio bem representa, né, de colocar a disciplinarização, de colocar a repressão, né, de colocar a sociedade, né, cercada, a sociedade acuada desse governo do Tarcísio. Até há pouco a discussão era a Câmara no uniforme dos PMs, que também eles são contra, né, vai estar fazendo isso mais por obrigação de opinião pública. O governo federal também agora acaba de regulamentar isso através do Ministério da Justiça. Então, e aí essa questão das escolas, né, que é uma questão muito, muito pesada, muito dura para a gente poder acompanhar e observar que isso não é uma tendência, o Tarcísio não está inventando. A questão é, São Paulo tem uma visibilidade maior, tem condições econômicas maiores de implementar isso. Isso já vem sendo feito em vários lugares do Brasil. Inclusive aqui em Minas Gerais, Goiás, isso também está se aprofundando. No Sul também não é diferente. Engraçado que, ao invés de abrir ou ampliar vagas, né, das escolas regulares ou de ensino técnico, nós já fizemos aqui um vídeo sobre educação técnica, a ideia da extrema-direita, né, é exatamente essa, né, a militarização. Se eles não conseguiram dar o golpe no 8 de janeiro do ano passado, eles vão implementando isso aos poucos. Nós também estávamos falando sobre isso aqui, quando eu estava falando no último vídeo que nós fizemos aqui, sobre a questão da Universal do Reino de Deus tá comandando os militares através das forças militares, né, através da instituição religiosa. Agora também isso faz parte desse, eu diria, a extensão disso. Né? Os militares, a igreja dentro dos militares, os militares dentro da igreja e agora os militares dentro da escola. Eu acho que essa é uma questão bastante preocupante. Pelo menos eu entendo assim, Cipriano. Então, Isaldi, Sérgio, amigas, amigos do Coletivo Bancada do Livro, nós já vínhamos debatendo, como você fala, em outros temas. Parece que isso ainda é um resquício do que veio da transição democrática, né? Da ditadura para a democracia, a redemocratização da sociedade brasileira, que não houve uma ação ali de colocar os militares dentro do seu espaço, do seu quadrado, né? Então, os militares vêm sempre se apresentando aí como, até recente dizendo, como o responsável
para colocar a ordem no Brasil, tal, vem sempre se apresentando, e outras instituições se aproveitam disso para crescer, inclusive o último governo, o último presidente cresceu nesse sentido. E o que nós temos aí, a educação brasileira, a educação da sociedade, ela é uma atribuição da própria sociedade civil. Não cabe aos militares, às Forças Armadas e tal, estabelecer e ser o responsável por isso. A outra coisa, nós vimos o recente processo, né? Essa militarização, ela não vem no sentido de melhorar a educação, mas no sentido de colocar valores ditos morais, e também um pouco da repressão. Veja onde que mais cresce a presença da militarização nas escolas de periferia, né? A repressão aumentando dentro das escolas. Minas Gerais e Uberlândia viveu essa experiência de ter agentes policiais na porta das escolas aí para garantir, segundo era para garantir, né, a ordem aí nas escolas. Então, esse avanço, esse projeto vem cada vez mais no sentido de fechamento, né, a partir utilizando do processo de dizer, estamos na democracia, então isso é um processo democrático, vejo que é aprovado, né, pela própria Assembleia, dando essa roupagem de democratização, de ações democráticas. No entanto, nós temos aí quase que um desvio de função dos militares, das forças de segurança, dos militares, quando se coloca a ele a responsabilidade pelo sistema educacional da sociedade civil, né? Então, isso acho que do ponto de vista jurídico mesmo, é inconstitucional diante dos princípios, né, constitucionais que regem a educação brasileira. E aí vem na mesma linha, né, da ingerência da religião, né, da religião no sistema militar, se apropriando disso, da laicidade, a laicidade na educação, e aqui da desmilitarização, ou seja, a função, a partir da Constituição de 1988, a centralização é o cidadão. E você veja isso é uma experiência, veja como era o ensino sob a orientação dos militares durante o regime militar, e sempre essa tentativa de trazer de volta dentro do sistema formal da estrutura estatal, a partir dessas pequenas decisões que se faz no estado aqui, avança no outro estado ali, para que avance cada vez mais esse projeto de fechamento do sistema educacional e de apropriação desse sistema de responsabilidade pela organização militar, o que não como dito, inclusive, tem um viés de inconstitucionalidade. Aí espero que seja reconhecido, caso aprovado aí essa legislação pelo Estado de São Paulo e também em outros estados, seja reconhecida essa inconstitucionalidade pelo Poder Judiciário, dando a atribuição da educação para a sociedade civil. Correto, eu só queria pontuar uma questão também, é um projeto do governo estadual, mas o próprio prefeito de São Paulo, da cidade de São Paulo, já falou que vai aderir. Você falou aqui de Uberlândia. Aqui em Uberlândia nós temos uma escola assim, mas ela é uma escola municipal. Então, quer dizer, essa questão da militarização, ela não é só uma questão do governo, ou uma política do governo do Estado, mas também tem muitas prefeituras que estão aderindo a isso, ou já antecipando a esse projeto de militarização das escolas, Serginho? É simples. Cabe, diante da democracia burguesa, vou bem dizer assim, e dentro da leitura da Constituição nossa, cabe aos entes públicos promover educação, município, estado e federação. Qualquer outro tipo de manobra está havendo de forma equivocada, por exemplo. É bom lembrar, né, Cipriano, que lá em Goiás, na escola cívico-militar, um menino pegou o revólver do pai e andou dando uns tiros lá na escola e causou uma série de problemas, que já tem escola cívico-militar há mais tempo.
isso não é função das forças de segurança. As forças de segurança deveriam gastar o seu tempo aprendendo a tratar as pessoas com civilidade, com inteligência. Eles têm muito a aprender. Acho que, por exemplo, aprender com a polícia do Japão, que é inteligente, entendeu? Então, assim, tem muita coisa para as forças de segurança nossa aprender. E lembrem-se, nesse momento agora no Rio Grande do Sul, as forças de segurança prestaram um papel importantíssimo. As pessoas não entendiam nada, mas, por exemplo, os 2 hospitais que sanaram os problemas do Rio Grande do Sul, um era da Marinha e o outro do Exército. O maior porta-avião brasileiro chegou, encostou lá e funcionou como hospital de campanha. Então, há uma função clara, né? Nas divisas nossas com os outros países, tem muita coisa. No policiamento da Amazônia, eles têm forças especiais para trabalhar, para ajudar a resolver. Então, serviço tem. Entendeu? A polícia dos estados, trabalhar com policiamento preventivo, eles não faz isso. Tem muita coisa para ser feita, em vez de ficar inventando a roda. Que essas escolas só inventam a roda, inclusive com engenharia de educação, quando a gente mergulha. Eu tenho alguns ex-alunos que, inclusive, trabalham nessas escolas, que não tem esse milagre dos peixes, nada. Isso é coisa, como dizia um meu professor, basófias. Correto, como você bem lembrou, Sérgio. Acho que fechou bem essa questão, né? As forças militares têm outras coisas para fazer que deveria estar fazendo e executando de forma com inteligência, né? E com capricho, digamos assim. Eu acho que tem muita coisa para as forças militares fazer do que ocupar, militarizar a escola. Correto. Pois bem, para a gente poder seguir aqui, já encerrando o nosso vídeo, trazer mais 2 questões aqui, gente. Todos os vídeos nossos, aqui nos últimos vídeos nossos, a gente tem preocupado e trazendo essas questões da extrema-direita. Né? A extrema-direita eles não ficam um mês sumido. Eles sempre trazem questões aí para poder fazer a agenda, aparecer na agenda. E agora, foi agora, final de maio, agora dia 28, que o Congresso restabelece restrição à saída temporária de presos. Isso aqui é um veto, né? Na verdade, é derrubada do veto que o governo Lula havia feito. Então, essa é uma proposta que a extrema-direita tem feito de fazer oposição ao governo. Como eles têm dificuldade para fazer oposição na questão econômica, e eles também têm pautas aí na questão econômica, faz dessas questões aí, como está colocado aqui, que é diminuir a saída temporária de presos. Inclusive até o nosso prefeito aqui de Uberlândia, que não é nosso nada, né, apareceu aí nas redes sociais elogiando isso, né, como se isso fosse o povo que quer. Não são os parlamentares que querem. Então, é aí que a extrema-direita anda navegando. Né? Uma outra aqui também, que é pauta da extrema-direita, o Congresso mantém veto de Bolsonaro que impede punição por disseminação de fake news. Trecho vetado previa tipificação de crime dos atos de disseminação de notícias falsas, com pena de até 5 anos de reclusão. Então, mais uma vez aqui, é essa questão da extrema-direita mesmo, né? Tentando fazer com que o principal trabalho deles, que é divulgar notícias falsas, né, não seja crime. O Bolsonaro havia vetado isso no projeto de lei, né, e agora o Congresso mantém, né, o veto do Bolsonaro na criminalização aí das fake news. Né? E aí fica um negócio, só para fazer um comentário breve aqui, fica difícil a gente entender isso, né? Porque é assim que eles funcionam, com fake news. Tá? Então eles não querem que seja feita a punição.
Tá? Então, e aí, o que acontece? Agora vem as eleições. Os tribunais, no caso, vai ser o Tribunal Regional Eleitoral, ele vai punir o candidato que fizer propaganda falsa ou caluniar o adversário, né? Vai poder ser punido por ter feito uma comunicação em massa, né? ou viralizar, ridicularizando o adversário ou mentindo sobre o adversário. Então, essa é uma questão, acho que a gente perde muito com isso, né? Mas é sim que a extrema-direita age e o Congresso ele é marcado, né, pela presença hoje da extrema-direita, ou Cipriano. Então, veja bem aí, Isaldir e Sérgio, amigos do Coletivo Bancada do Livro, a gente vai correlacionando, primeiro fazendo uma relação das duas decisões. Veja, por um lado, nós temos aí qual é o sentido, essa decisão, no primeiro caso, de aprovar a restrição às relações entre presos, detidos, sejam condenados ou não, com seus familiares, as saidinhas que chama. Isso chama populismo jurídico ou legislativo, no caso, né? Está querendo dar esse viés popular, por qual é o sentido? O sentido da execução ou da restrição da liberdade de qualquer pessoa para o sistema jurídico penal é estabelecer a possibilidade de ressocialização. E na ressocialização, não há dúvida que entra a convivência que permanece com a família, ainda que cortado esse vínculo direto por estar afastado, estar recolhido a um estabelecimento penal. Por outro lado, você vê, como falamos que é um populismo jurídico, veja que aquilo que tem interesse ao próprio grupo da classe política que aprovou a primeira medida legal, derrubando o veto, ele vem também no sentido de aprovar que não seja crime as fake news, né? A disseminação de notícias falsas por meio das redes sociais. Isso parece até que no primeiro caso estava legislando em benefício próprio, porque quem é que faz mais disseminação de notícias falsas, inclusive utilizando essa decisão, né, de queda da restrição da saída de pessoas que estão no sistema prisional. Então, quem mais utiliza, se não for esse grupo político que aprovou essa medida? Então, eles estão legislando, por um lado, em causa própria aí, para possibilitar que não sejam criminalizados pela medida de difusão de notícias falsas em redes sociais. Aí é que a gente precisa ter. E outra coisa, eu queria fazer um pouco um link dessa fala com o próprio sistema de desastre do Rio Grande do Sul, que foi utilizado aí para ser elemento de difusão das fake news, pelos mesmos grupos que estão aí presentes. Então, é um avanço, né? Temos aí uma medida que vem fortalecendo essa ação da extrema-direita na sua organização política brasileira do momento. Daí que a gente tem que observar aí, nesse sentido de não se ver, a não ser outra, combinando as duas coisas, dando-se uma correlação de ações legislativas do Congresso Nacional em benefício desses grupos sociais que são, do ponto de vista político, eles mesmos, os mesmos aprovadores dessas medidas. Por um lado, buscando o material que vai ser objeto das suas próprias ações, não as suas ações ilícitas, que é a difusão de notícias falsas na sociedade brasileira ou de forma na rede mundial de computadores, pelas redes sociais. Perfeito. Ô, Sérgio, a gente já estava conversando mais cedo um pouco sobre os números, né, dessa votação. Se não me engano, a esquerda, né, se pode dizer assim, obteve 139 votos, né, contra o veto, ou seja, contra as fake news. Eu até comentei com você, puxando essa linha de raciocínio, se podemos fazer isso. Então, se o Lira puxar o impeachment do Lula, com essa votação, o Lula cai, Sérgio.
A primeira constatação dessas votações é isso aí, é que o governo não está mais nas cordas, ele já está para fora do ringue. Então, a situação não é simples. Segunda questão, eu sempre, quando era professor de geografia, ensinava, eu sempre debatia com meus alunos uma questão interessante. Eu perguntava nos alunos do ensino médio, quem é a favor da pena de morte? Aquilo levantava a mão, até a carteira levantava a mão, todo mundo era a favor. A segunda pergunta, e se for seu parente? Quem achar que o parente não pode, abaixava 80%, ficava só 20%. Porque esse é um discurso de método. Não existe maldade pior, para mim a maior maldade que eu já vi até hoje é o seguinte: erro, problema, mas nem todo mundo que é penalizado lá tem a mesma pena, tem o mesmo crime, tem a mesma coisa, e às vezes, né, é o único momento que saem para ver suas famílias. Alguns não voltam, tem gente que nem vai preso, que é bacana, passa aí com processo, morre com processo de 30 anos nas costas, já matou 4, 5 e continua aí, não vai preso. Lá tem aqueles 2 caras lá que supostamente mandaram matar a Marielle, eles não saem da cadeia, entendeu? A disputa lá não é se ele sai ou não sai, é se ele vai usar o tornozeleiro ou não. Então, assim, é um negócio esquisito. E, assim, os parlamentares, né, que são as bancadas religiosas, são as mais cruéis, porque isso faz parte das liberdades individuais. A pessoa cometeu um crime, mas ela tem a sua liberdade individual mesmo presa. Isso é uma loucura. Agora, o segundo ponto, eu sei que vocês vão não concordar comigo, mas eu tenho uma opinião muito adversa. Eu acho que, por exemplo, na internet, onde impera a informação e o conhecimento não existe, porque todo mundo fala de tudo e sobre tudo, né? Ou como diz um amigo meu lá, você encrava a unha, você entra na internet e você fala que você está com câncer no dedo. Então, assim, a mim, digo eu o seguinte, esse negócio de fake news, eu acho que corre o pau, corre o machado. Eles vão de lá, a gente tem que fazer com eles também, já que agora é tranquilo, então tem que fazer. Eu sempre, a Raquel, minha esposa, sempre escuta aqui uma senhora que é nordestina, que detona, ela chama o pessoal de gadaiada, para mim ela é a única pessoa certa, porque ela bate todo santo dia, 2, 3 vezes por dia, nesse bando de trolha. Se começar a bater neles igual eles batem na gente, a coisa vai mudar, já que é uma terra sem lei. A internet é uma terra sem lei, é uma terra de ninguém, onde todo mundo informa tudo e conhece nada. Bem lembrado, né? Responder na mesma moeda, no mesmo nível, né? Eu acho que essa é uma questão também que é uma das alternativas. Bom, acho que nós cumprimos aqui, Serginho e Cipriano, os apontamentos que nós fizemos aqui, as análises que nós fizemos, né, principalmente em cima dessa questão, aí nós falamos um pouco de economia, falamos um pouco aí do desastre lá no Rio Grande do Sul, um pouco de educação, né, das escolas militares, falamos agora também sobre essas questões aí da extrema-direita, a gente sempre está trazendo essas discussões aqui, como que isso impacta e acaba interferindo na agenda, principalmente na agenda política. Acho que nós conseguimos aí fazer bons apontamentos e boas conversas, boas análises aqui sobre a conjuntura aqui de maio de 2024. Bom, lembrando que aqui no nosso Coletivo Bancada do Livro nós temos programas aqui ao vivo também, sempre de segunda a sexta, às 16, às 18 e também às 19 horas. Está repleta aí de programas para a gente poder assistir aqui no nosso Coletivo Bancada do Livro. Você sempre nos ajuda aí compartilhando, curtindo aqui o nosso trabalho, e é disso que a gente vive, e é disso também que faz com que a nossa mensagem possa
alcançar mais pessoas. Trazer aqui o Cipriano aqui, Cipriano, se você tiver mais alguma consideração a fazer, faça e também já pode fazer as despedidas. Então, eu gostaria de começar agradecendo aí, né, Sérgio, Isaldir, por esse momento aí que a gente compartilhou aí a parte da conjuntura. E queria trazer, considerando que nós estamos vivendo o momento dessa situação do Rio Grande do Sul, que muitos chamam desastre, né? Mas é um acontecimento que já vinha sendo possível de se prever, né? Então faltou, como se diz aí, tem que prever para prover, né? No positivismo, né, Sérgio? Então faltou essa previsão principalmente política, não que não era possível. Mas eu quero trazer que, como uma saída, tem que conciliar solidariedade, que nós, os brasileiros, ainda temos aquela empatia de sentir a dor do outro, né? E está tendo uma grande contribuição da sociedade brasileira no envio de materiais e de solidariedade humana, conciliando isso com políticas públicas, né? E isso num projeto nacional, no caso ali, regionalizado, mas pelas mesmas entidades políticas nacionais, que é a União, o Estado e os municípios, sem estar naquela discussão de quem é que vai ter o protagonismo nesse momento, mas sim de quem é que vai contribuir para tirar imediatamente essa grande quantidade, mais de 10% da população do Rio Grande do Sul está e que perderam aí os bens, é uma população aí que estão em situação de abrigos mesmo, é como se você pensasse uma cidade de Uberlândia ou um pouco mais, né? Nessa situação difícil, né? Então, nesse momento é solidariedade, conciliar isso com políticas públicas, num projeto das 3 entidades, vejo que tem alguns municípios se recusando a receber, por causa desse protagonismo que nós falamos hoje, que a conjuntura traz, dessa situação que tem aí da polarização, né? Entre essa política desse momento, que está, embora tenha diminuído, ainda persiste, e muito que deveria melhorar, não chega os bens, a solidariedade não está chegando e não estão sendo apresentados também projetos que receber os recursos públicos. Nesse sentido, é um pacto, né? Pacto político entre as 3 entidades políticas, que é Estado, municípios e União, e também essa solidariedade nacional aí com o povo do Rio Grande do Sul. É isso, deixar toda essa esperança aí, porque a conjuntura é isso. A conjuntura é um olhar do momento para ver o que se pode fazer no sentido de mudar a situação que está se vivendo. Perfeito, bem lembrado, né? Colocar essa questão do Rio Grande do Sul é muito importante nesse momento. Serginho, suas considerações finais aí e despedidas. Isaldir, Cipriano, um abraço, feliz de estar com vocês. Agora, com uma constatação muito triste. Ou quem se diz aí que gosta de lutar, que é de esquerda, que é isso, que é aquilo, ou vai para a rua mobilizar o povo, ou não estou tendo nenhum adivinho. A tendência é da questão política recrudescer mais e piorar mais. Ou se mobiliza, ou se vai para a rua debater com o povo. Mas debater mesmo. Debater com os educadores. Os educadores precisam compreender que eles estão virando massa de manobra. Gente, eu vou ser sincero, com a ameaça que o governo de Minas faz de tirar dinheiro dos funcionários através da Previdência, gente, qualquer pessoa não precisa ser muito inteligente para fazer a conta. Se o pessoal vai receber menos do que recebia, que loucura que é? E ainda tem gente sentada em casa olhando para cima, amigo, aí fica difícil. Sinto muito, mas fica difícil. Bem lembrado, Sérgio, né? Tem que estar na luta sempre, né? E a expectativa agora, próximo pleito, vamos dizer assim, que é o embate que vai ter nos municípios, ele é bem mais conservador, né, do que o embate que é feito a nível nacional. A nível nacional você tem uma abrangência, você tem campanhas bem elaboradas e feitas e faz uma disputa, né, às vezes até de ideias,
A gente vê um pouco isso. Agora, na disputa municipal, né, prevalece o conservadorismo mesmo, né? E aí bate a tese mesmo. Parece que quem é mais conservador acaba sendo a pobreza mesmo, né? Os pobres acabam sendo os mais conservadores, né? Porque eles recebem uma carga de informação muito pesada, muito grande, agora, ainda mais com essas questões de fake news e tal, as pessoas estão quietas, aguardando o Messias, digamos assim, né? E isso torna as pessoas também cada vez mais conservadoras. É claro que também não escapa disso os setores médios, né? A elite já é conservadora por natureza. Então, acho que essa é uma questão que a gente também tem que estar sempre lembrando. Bom, agradecer aqui mesmo a presença aqui, o companheirismo aqui do Manuel Cipriano, do professor Serginho aqui, sempre comigo aqui nos nossos vídeos. A gente tem tentado fazer isso da melhor forma possível, se preparando. Assim, e também o nosso coletivo Bancada do Livro também sempre se preparando aqui para oferecer boas análises, né, não só informação, mas também boas análises aí. Agradecer muito aí a todos e todas que nos acompanham e pedir sempre aí para compartilhar e curtir aí o nosso trabalho. Coletivo Bancada do Livro, coletivo